último episódio da 9ª temporada, fechando com chave de diamante. Hoje, meu convidado, ele é um dos principais businessmen do Brasil. Ele é autor de 3 best-sellers. Ele é fundador da G4 Educação, uma das principais escolas de altos empreendedores e executivos do país. Também é sócio da Vetex. Ele é casado com a Manu, está à espera da baby Antônia, que, aliás, faz parte da minha história com muita honra. Bem-vindo, Alfredo Soares, que honra! E aí, Talu, tudo bem? Estamos aqui, ó. A primeira vez essa mulher, entendeu? Me fez gastar um dinheiro aqui. A sorte dela é que eu realmente... ela tem vários cupons de descontos, então eu gosto bastante disso. Mas, rapaz, esse negócio do enxoval sem a ajuda da Talu não existe, tá? Então... Agilizou a vida, né? Pô, tá doido. Agilizou. Quando ela chegou aquele papelzinho, aquelas folhinhas só dando check, eu falei... Essa mulher é organizada, hein? Onde tem organização, tem economia, hein? Gosto. Gostou, né? Bem-vindo, querido. Obrigada por essa moral, prazer, né? tá Uma doido. honra estar contigo aqui de novo. Acabei de postar aqui. Você ficou... A gente achou a Talu na internet, mandamos mensagem. O pai deu aquela chorada ali pra pôr aquela parceria, aquela negociação. Aí a gente negociou, fechamos o negócio ali, entendeu? Bom pra todo mundo. Aí... viemos pra cá. Aí, pronto. Aí virou parceira, de parceira virou amiga e agora a gente tá junto aí. Mês depois já estão de volta, Vou né? gravar com ela no Brasil também. Aguardem lá no G4 episódio com a Talu, hein? Ai, vou amar. Gente, não, o Alfredo é incrível. Eu tava em São Paulo, eu tava lá na época toda atrapalhada, trabalhando igual uma maluca. Acordei no hotel, vejo lá uma mensagem no Instagram. Falei, Alfredo Soares, gente. Eu fui lá olhar pra conferir se era ele mesmo. Era ele que já tava ali. Não tinha nem anunciado, eu acho, talvez, o que já era pai, já ia ser pai, não lembro. Não tinha. Não, que honra, muito legal. Você tá desde o primeiro, você tá participando de tudo, Aliás, eu faço parte da história da sobrinha, né? Exatamente, pô. Da A sobrinha. Talu já fez o enxoval da minha filhada, da Esther. Que máximo. Muito obrigada. Bom, eu vou perguntar um monte de coisa, gente, porque o Alfredo, pra mim, ele virou um amigo, já é um pai da minha vida, mas eu quero saber agora do mundo dos negócios, de quem tá chegando agora. Muita gente já segue G4, muita gente conhece o Alfredo, claro. É esse cara super carismático que conecta tudo. Você tá com ele em 1 minuto, você já vê ele falando com um, falando com o outro. Ele resolve a vida de todo mundo também. E eu quero entender o seguinte, Alfredo, me conta. Você tem 38 anos, hoje é uma potência, né? Como pessoa e como business, como sócio, enfim. E você não para. Como começou? Da onde saiu? Como começou toda a tua história no mundo do negócio? Na Vetex, talvez? Então, a minha história profissional, a minha história com dinheiro começa com 15 anos de idade. Eu fui assistente de marinheiro do meu pai. Meu pai tinha um barco, meu pai na época estava fazendo uma transição profissional, e aí ele começou a alugar o barco que a gente tinha, e aí ele me chamava para ir com ele e me dava um dinheiro, me dava R$180 na época, eu lembro disso. E ali começou eu a fazer atividades remuneradas, vamos dizer assim. Então, ali começou a minha relação com o dinheiro. Falei, pô, se eu faço isso, eu ganho aquilo, isso aqui é interessante. Então, pô, pra eu ter as coisas que eu quero, eu não preciso pedir, eu posso fazer algo. Então, ali começa o nível de consciência de ser remunerado, de trabalho. Independência. Mas, profissionalmente, a minha carreira começa com 17 anos, 17 para 18. Eu defino ali fazer a parte de comunicação e eu entrei na faculdade com 17 anos, eu decido fazer, então, publicidade e propaganda e aí, dentro da minha área, eu escolho ali naquele início a área de criativa, né? E aí, a área criativa, eu fiz um curso de Core e Photoshop, aprendo a ser designer e aí já gostava, já tinha essa coisa de estar sempre fazendo alguma coisa com meu pai para ganhar o dinheiro. Jogava polo aquático profissionalmente e também tinha uma remuneração do Fluminense. Então, já era um cara ali que tinha minhas fontes de receita. Então, eu falava, cara, quero ganhar dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Então, eu sempre tinha muito essa cabeça, né? Eu lembro até hoje que com 21 anos... essa história eu nunca contei. Eu fiz uma viagem para Porto de Galinhas. E aí, cheguei lá, tinha uma marca chamada Gatos de Rua. Eu lembro disso. E aí, tinha um cartaz escrito assim... Compre acima de R$2.000 e ganhe 50% de desconto. E eu fiquei encantado com a história, com as peças, com as coisas e tal. E eu gostava de pulseira, colar, tudo. E aí eu lembro de eu virei e comprei, e voltei pro Rio e falei, cara, eu vou ganhar dinheiro com essa parada aqui, pô. Vou vender. Tá maluco, pô. Isso aqui é muito maneiro, as pessoas vão comprar. Então, eu sempre tive esse lado, assim, de tentar ganhar dinheiro, sabe? Empreendedor. E aí eu comecei como designer, e aí eu começo a fazer cartão de visita, começo como freelancer.
E aí vou vendendo cartão de visita, imã de geladeira, coisa e tal. Aí dali eu começo a evoluir para agência de propaganda. De agência de propaganda eu passo pela transição do digital, aonde as pessoas começaram a querer fazer site, fazer anúncio no Google. E aí quando eu entro na internet, o ponto de transformação da minha carreira foi no e-commerce. Então eu começo a ver as pessoas começar, pô, não quero um site, quero uma loja virtual. E ali naquele momento eu acabo encontrando um amigo que tinha um sistema, eu compro esse sistema dele, chamo ele para ser meu sócio. E aí foi quando eu começo a X-Tech, que é a plataforma que democratizou a criação de loja virtual naquela época, quando o e-commerce estava começando no Brasil, né? E aí dali aconteceu Qual tudo. foi o motivo que fez crescer ou expandir? Tinha algum diferencial na época ou foi mesmo você botando a cara? Não, eu acho que na época o mercado... Tem uma coisa assim, Talu, que acontece em qualquer momento da vida, em qualquer mercado, tá sempre acontecendo, que são as ondas, né? São os hypes que acontecem. Como hoje a gente está vivendo inteligência artificial, é o hype do momento. Naquele momento o e-commerce era um grande hype, né? Era uma grande tendência. Então, as coisas, a energia, o volume de coisas que aconteciam nesse setor eram muito favoráveis, né? Então era como se o mar tivesse bom. Então toda hora tá vindo série, tá toda hora vindo onda. Então isso estava acontecendo naquele momento no mercado de e-commerce no Brasil. O mercado de e-commerce do Brasil estava sendo democratizado, estava sendo viável as pessoas criarem uma loja virtual, etc. Então eu acho que tinha muito a gente estar no momento certo, na hora certa e ser competente. Sim. Eu acho que quando a gente pega esse lado de, pô, por que a X-Tech deu certo? Eu acho que, primeiro, a nossa estratégia segmentada. Então, a gente não tentou vender para todo mundo. A gente, desde o começo, definiu começar pelo Nordeste brasileiro. Focamos a nossa estratégia de venda em cidades menores. Então, a gente criava autoridade muito rápido, porque eu chegava em Teresina e quem era o cara que falava de e-commerce em Teresina? Era o Alfredo. Então, eu comecei a pegar João Pessoa, Teresina, Recife, comecei a pegar muito essas cidades satélites ali e criar uma autoridade, virar referência e ser o cara responsável por levar aquele tema para aquela cidade. Olha que interessante. Então, isso fez a gente ter muita atração no início e criar muita autoridade. Então, ao invés de eu começar de São Paulo, Rio, para expandir para o Brasil, eu fui das pontas do Brasil para chegar na capital já com mais cliente, mais autoridade, mais case, mais história para contar. Então, acho que esse foi um pilar estratégico muito forte ali que fez a diferença. Segundo, foi a gente definir muito quem eram os grandes decisores de plataforma de e-commerce para os clientes. Aonde os clientes bons estariam acessando para poder montar suas lojas virtuais. E eram normalmente web designers e agências. Então, a gente também, naquela época, fez um dos principais programas de parceria para fazer esses caras ganharem dinheiro, para esses caras usarem a nossa tecnologia. Então, a gente não fez uma tecnologia para a gente ou para o nosso cliente usar, que era o que o mercado estava fazendo. Então, normalmente, naquela época, as empresas elas criavam tecnologia para melhorar o processo de produção do site delas, que elas vendiam. Então, elas arbitravam, elas faziam um sistema melhor para fazer mais rápido e mais fácil, mas elas queriam vender pelo preço que as pessoas estavam pagando pelos complexos. E o outro lado estava fazendo plataforma para o próprio cliente final pegar e fazer a sua própria loja. A gente acreditava que o cliente bom, ele tinha dinheiro suficiente, investimento suficiente para contratar um cara melhor para fazer mais rápido e melhor a loja dele. Então, quem é esse cara, onde ele está? Puta, a gente conseguiu acertar muito nessa estratégia de distribuição. Mas aí vocês faziam na época, tipo, como se fosse hoje os afiliados, que eles... Tipo isso. Como se fosse isso. Os afiliados, só que não era afiliados qualquer. Era afiliado o cara que era agência, que fazia marketing digital. Por quê? Porque não era sobre criar uma loja, era sobre fazer a loja vender. Sim. O designer, porque não é só sobre fazer uma logo, uma identidade visual ou o layout de um site. Era implementar aquele designer no teu site. Sim. E o web designer, porque as pessoas ainda tinham muito costume de, vou contratar um web designer para fazer minha loja. E quando você contratava um web designer, normalmente eles usavam WordPress, naquela época, o Magento. Então a gente falava para ele, cara, ao invés de você usar WordPress ou Magento, usa a gente que vai ser
10 vezes mais fácil o teu trabalho. Aham. Então a gente foi conquistando essa galera. E isso fez com que a gente criasse um canal de distribuição que não dependesse 100% da gente. Aham. Então acho que esses foram alguns dos fatores que, pô, realmente fizeram a X-Tech ser muito disruptivo. E aí, óbvio, né? Eu acho que eu, na época, consegui traduzir essa minha característica de fazer bons negócios para todo mundo, né? Porque o meu prazer hoje profissional não tá em fazer bom negócio para mim. Tá em como é que eu proporciono bons negócios para as pessoas que estão no meu ecossistema, que estão conectadas a mim. Então, quem convive comigo sabe exatamente que eu sou assim. Sim. Eu às vezes, tenho mais prazer, ou um prazer igual, em fazer um amigo economizar um dinheiro comprando alguma coisa boa do que eu conseguindo economizar para mim. O meu prazer, acho que é maior fazendo um amigo. Teve até uma história agora recente do Bruninho da Super Coffee, que é meu patrocinador há, sei lá, 5, 6 anos. Que rolou exatamente a mesma parada. Exatamente. Ele estava comprando um relógio, eu consegui o relógio para ele numa loja, direto, sem intermediário, porra, quase $100 mil mais barato. Imagina a alegria. Cara, né? eu fiquei amarradão por ele. Falei, mano, porra, olha aí, ó, o que a gente conseguiu fazer e tal. Então eu realmente sou assim. E na época, pô, estamos falando de 2016, 2015, eu consegui fazer isso pra X-Tech. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso reunir um grupo de lojistas e negociar com os fornecedores, com meio de pagamento, com frete, com tudo, condições boas para esses caras. E eu consegui fazer isso na época. Então a X-Tech, ela era um produto bom, com uma oferta justa, com muito benefício. Muitas entregas, né? Com muito benefício. Então acho que isso aqui acabou sendo a tríade que fez a gente se tornar relevante naquela época. Na época vocês estavam pensando em vender? Tipo, era uma startup na época já ou não? Cara, eu odiava o termo startup até na época. Odiava. Mas né? Mas era, de fato. Mas vocês não tinham esse conceito? Tipo, vocês não criaram para vender, ou sim? Como era? Eu não criei para vender, mas assim que eu criei, eu entendi que a venda fazia parte da história. Tá. Então, eu construí intencionalmente, desde o dia que eu conheci a Vetex, eu sabia que uma empresa de tecnologia, ela tinha dois caminhos. O caminho de pegar o investidor e seguir uma trilha de investimento, e o caminho de, ser adquirida por um estratégico e fazer parte de algo maior. E na época, a minha maturidade não era tão claro o caminho de pegar um investidor e como é que seria essa relação com o investidor. E o mercado de e-commerce é muito engraçado. Que até hoje no mundo, o mercado de e-commerce, ele não é um mercado bem sucedido. A maioria das operações, apesar de a gente ter uma Amazon, ter um eBay, quando você olha para o mercado como um todo, é um mercado que opera muito dinheiro, a margem é muito apertada, e se você tiver uma gestão média, você toma prejuízo. Então, quando você olha para o mundo, o tamanho do mercado, a tendência, todo o FOMO que a galera fala, toda a energia que a galera fala do e-commerce, da mudança do consumo, você tem Mercado Livre, eBay, Amazon, você tem Amazon e Mercado Livre ali, que são bizarros. Aí tu tem um Shopify e tal. Então o mercado de e-commerce, ele não era um mercado com muita liquidez, não era um mercado onde as pessoas valorizavam muito as coisas. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, calma aí, eu acho que tem um caminho aqui de vender para um estratégico. Quem é esse estratégico? E aí, na época, era muito simples. Eu tinha a Rakuten, eu tinha o Mercado Livre, com o Mercado Shops, eu tinha a Vetex, e você tinha os bancos, que eu acreditava que iriam comprar a plataforma, que acabaram não comprando depois. Você chegou a falar com todos eles? E o RP. Cheguei a falar com todo mundo. Só que aí eu realmente escolhi a Vetex por conta do Mariano, que foi o cara ali que foi e ainda é um grande líder para mim, uma grande inspiração como pai, como marido, como profissional, como CEO, como marqueteiro, como vendedor. Ele foi o cara assim que eu falei, cara, é o cara que eu quero me inspirar, que eu quero aprender, que eu quero estar junto. E aí aquilo ali foi, sem sombra de dúvidas, algo muito relevante no negócio. Tanto que na época, eu lembro até hoje, eu vendi a X-Tech na época por... Quando foi? 2017. Tá. Eu vendi ela por 14 milhões de reais. Eu tinha uma proposta de 30. Olha. Mas era para um negócio financeiro. Que eu sabia que eu ia ser mais um e que minha relação com eles ia ser resultado em número. Com o Mariano, eu acreditava numa coisa mais de propósito, sonho de aprender, de evoluir, etc. E aí eu falei, cara, entre pegar 30 agora
ou pegar 14, podendo fazer parte de algo maior com a Vetex, porque você continuou faz muito na mais operação, sentido. né? E foi o que eu acabei fazendo, né? Eu consegui pegar 14 e fazer 14 virar 100 e poucos. Então, acho que no final do dia ali, eu acabei acertando na decisão. Não, incrível. Então, como eu até ia te fazer essa pergunta, por exemplo, você, quando você começou, você não estava com a proposta com o pensamento de vender, você estava com um negócio novo, né? Quando você começou. Quando você virou a chave, tipo, é possível vender? Cara, quando eu comecei, eu era uma empresa de serviço que estava aprendendo sobre o mundo de tecnologia e tinha assistido um vídeo no YouTube do Bill Gates falando que você fica rico quando você cria algo para as pessoas ganharem dinheiro. Aquilo ali foi uma virada de chave marcante na minha vida. Foi quando eu falei assim, eu não preciso fazer um software para eu criar um site. Eu preciso fazer um software para fazer as pessoas criarem site. Ali foi a virada de, tipo, eu preciso parar de fazer para mim e eu preciso começar a fazer para os outros. Então, ali foi a virada de chave. Ali a gente mudou conceito. De parar de fazer a M-Shop na era, que era o sistema de site nosso, para fazer a X-Tech, que era o sistema de site para designers, agências usarem para vender e-commerce. Sim. Então, mas, ali por exemplo, foi virada. Então, perfeito. Mas aí, a hora que você falou, cara, agora eu vou buscar um investidor ou vou vender, né? Que toda pessoa que começa uma startup, você não começou uma startup, se tornou e você viu um negócio. Eu vejo várias pessoas que eu conheço, galera nova também. Eu tenho tal plataforma, vou lançar um app, não sei o quê, e vou atrás de rodadas de negócio. Mas não sabe nem onde buscar, não sabe nem como procurar. Às vezes até tem um negócio bacana. Qual que é o caminho que você começou? Você foi em contatos ou foram atrás de você? É que hoje o mundo já é muito mais maduro em relação a esse tema. Na época, então, era na muito época novo. menos. Então, assim, na época eu lembro que não foi sobre procurar, foi sobre entender, pô, para quem eu preciso aparecer, quem eu preciso incomodar. E aí eu comecei a me posicionar em relação a isso. Orgânico. E quando eu percebi que eu precisava ir por um caminho ou outro, quando eu comecei a entender mais sobre SaaS, sobre Software as a Service, eu comecei a ver que a matemática, ela é a dona do negócio, de qualquer negócio. A matemática que manda. Você fala a matemática é a nossa chefe. Mas você fala a matemática no final das Não, contas, e o aí lucro. eu comecei a entender. O caixa ele é mais importante, às vezes, até do que o lucro. Mas eu comecei a entender uma coisa. Para eu adquirir um cliente, eu gastava R$600 para vender um plano que o meu ticket médio na época era 89. Então eu gastava 600 para ganhar 89 por mês. Ou seja, eram quase 8 meses para eu zerar o que eu gastei para adquirir o cliente. Então, o meu crescimento, ele era refém do meu caixa, do meu fluxo de caixa. Então, eu comecei a ver que para eu começar a saltar o meu crescimento, a acelerar o meu crescimento, e o mercado estava acontecendo rápido, eu vi os meus concorrentes anunciando round de investimento, eu falei, cara, eu vou precisar ir para um lado ou para o outro. Não tem como. Ou eu vou entrar num mood orgânico, que eu preciso entender que esse lugar orgânico, a minha ambição não cabe nele. Eu já estava começando a me tornar um cara ambicioso, a querer dominar o Brasil, a ser referência. E aí eu falei, cara, quais são os dinheiros que existem? Porque existem diversos dinheiros. Existe o dinheiro que vem com pouco esforço, existe o dinheiro que vem com muito esforço, existe o dinheiro que não vale a pena, existe o dinheiro sujo, existem vários tipos de dinheiro. Então, eu sei porque hoje eu falo muito com empresários que estão ganhando dinheiro, né? Porque eu passei por essa fase de ficar, enfim, por quase todas as etapas financeiras da vida eu já tive a oportunidade de passar por elas muito jovem. E eu falo para esses empresários, falo, cara, uma coisa é você comprar um relógio com o teu dinheiro de trabalho. A outra coisa é tu comprar um relógio com o dinheiro que o teu dinheiro do banco produziu. Ou seja, você não trabalhou nada, você não fez nada, você vai lá e compra um relógio. É uma decisão diferente. Então, eu tento ensinar um pouco sobre isso, entendeu? E vaidade, Alfredo? Teve algum momento que te envaideceu? Algum momento de... Uau, tô nesse lugar e... Chegou a ter esse tipo de pensamento na sua personalidade em algum momento? Ou você nunca se encontrou nesse lugar? Eu acho que falar que não é... Hipocrisia. É hipocrisia, sim. Eu acho que tem momentos de vaidade. Porque orgulho é uma coisa. A vaidade, o orgulho, a vaidade, o ego, eles são, na minha opinião, são pontos importantes, assim. Às vezes, por ego, você não desiste, aguenta mais,
porque você não quer dar o braço a torcer e aí você consegue virar o jogo. Então, tudo na vida acho que tem dois lados, também, né? Tem as coisas. Eu acho que teve momentos, sim, que a minha vaidade, ela transbordou um pouco, mas eu tive pessoas do meu lado que tiveram coragem e tinham intimidade. Eu sempre mantive pessoas do meu lado com a intimidade suficiente ou bastante para botar a mão no meu peito e falar assim, irmão, segura a onda, tá exagerando. E tal. Então, eu acho que sim, teve momentos que, às vezes, a forma de falar, que a postura, a vaidade podem ter tomado um pouco, mas eu acho que se eu olhar para trás assim, né, tô com 38, tô desde os 20, 26, tô há 15 anos nessa pegada de tá acertando, vamos dizer assim. Eu acho que a maior parte da jornada eu consegui praticar uma empatia muito importante, assim. E graças ao Mariano, graças ao Geraldo, graças a minha mãe. Meu pai foi um cara que, durante a carreira profissional, também deu muito exemplo. Eu lembro da frase que meu pai falou muito foda. Ele falou, cara, o telefone não toca pra você. Cuidado, o telefone toca pra cadeira que você tá sentado. O dia que você não estiver mais sentado naquela cadeira, o telefone vai continuar tocando pra pessoa que estiver sentado nela. Então, saiba separar muito bem quando a coisa tá acontecendo por você estar onde você está ou tá acontecendo porque você por quem você é. Então, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Então, aquilo ali foi algo que me deixou alerta muito para isso, entendeu? Eu sei o convite que eu recebo porque é o Alfredo do G4 versus eu sei o convite que eu recebo porque o Alfredo é o Alfredo, pô. Sim. Sou eu, é o que eu represento. Se eu estiver na VTEX, se eu estiver no G4, isso não vai ser diferente. Sim. Então... Tem alguma coisa, algum comportamento seu, algum ocorrido na sua carreira que você se arrepende de ter feito, tanto no ponto de vista de negócio como de comportamento que você tem agido? Você tem algum arrependimento, não? Talvez não, né? Tá pensando? Não, eu acho que eu tenho. Com certeza eu tenho. Talvez eu não é algo... Como eu sou muito verdadeiro, eu acho que... se teve, eu também superei ali. Não é um negócio que me deixa marcado. Vai ficar remoendo. Mas tem duas coisas na minha carreira que eu me arrependo, assim. A primeira é o inglês. Eu acho que eu poderia ter estudado mais e me tornado melhor numa fase diferente da minha vida. Então, eu acho que isso é um negócio que eu nem falo muito publicamente, muito por conta de não querer dar o exemplo ou que alguém olhe... Falar, tá vendo? Olha onde ele chegou sem saber falar inglês bem. Eu também posso. Eu acho que é um exemplo negativo, então é um assunto que eu tô sempre driblando. Mas isso é uma coisa, é um arrependimento que eu carrego. Mas nunca é tarde, né? Eu acho que com a minha filha agora isso vai se tornar algo mais relevante na minha agenda. Legal. Porque depois, na vida, acaba se tornando uma coisa que é custo de oportunidade. É isso. E tu é novo, E aí tu fica, cara, porra... tem 1 milhão de coisas acontecendo, eu não consigo me concentrar, eu tenho uma dificuldade. A galera do Fluency Pass agora no Brasil lá fechou uma parceria com o G4, a gente tá... Legal. Tamo pra resolver esse problema. E uma o quê? outra... É um app? É uma plataforma grande, um ecossistema demais. grande, é bem legal. E a outra coisa, Talu, que eu acabei me tornando um profissional, eu tenho um senso de negócio muito, muito impressionante, assim, um poder de combinatividade de ideias, acesso, que vem se provando ser algo especial e muito diferente ao longo dos anos. Assim. O meu feeling para onde o negócio está indo, para monetização, sabe? Para fazer a coisa ser boa para todo mundo e para ver oportunidade, ver monetização, vem sendo uma coisa que vem me destacando como profissional e eu venho me tornando esse cara, o cara da ideia. O cara da ideia que dá dinheiro. Porque ideia todo mundo tem. Sim. Agora, ideia que dá dinheiro, saber transformar ideia em monetização é uma parada muito específica. Sim. Eu venho sendo reconhecido por isso, por grandes empresários brasileiros, como conselheiro dessas empresas, etc e tal. Então, isso vem se tornando meu quesinho especial. Mas eu me arrependo um pouco de ter me tornado um cara com mais profundidade em alguns assuntos, como montar time, pessoas.
eu acabei me tornando, na minha opinião, um cara muito específico, um especialista ali muito específico, sabe? Em que sentido você fala? Não, no sentido de ser um cara mais lobo solitário, um cara... o que eu faço é algo muito específico. Tá mais para um artista do que... É um potencial seu. Tá mais para um artista do que para um líder. Tá. Sabe? Sim. Então, eu acho que... Você não consegue passar... É difícil passar minhas características para alguém. Então, eu hoje percebo isso. Eu acho que ao longo ali, quando eu fui CEO da X-Tech, quando eu fui para a Vetex, eu acabei me tornando esse cara especial, vamos dizer assim, ou com essa especialização. Que é um talento. E que é muito específico. Uhum. E que me coloca mais do lado de um artista do que do lado de um líder. Entendi. Então, eu acho que eu acabei não desenvolvendo toda a minha capacidade de liderança. Porque liderança não é sobre você ser bom. Liderança é sobre você fazer os outros serem a melhor versão deles. Você se é enxerga, sobre você tipo assim, liderar pessoas, não é sobre você fazer a diferença. Você inspira, mas não ensina. É isso, sabe? Uhum. Então, não, eu ensino. Mas não exatamente. Mas é diferente. Você liderar é sobre você direcionar, é sobre você provocar, é sobre você instigar, estimular, é sobre você formar o melhor time, as melhores peças, os melhores lugares. E eu acho que apesar de conseguir agregar em reuniões sobre isso e conseguir ajudar a tomar decisões estratégicas que as pessoas que estão liderando tenham resultados com as minhas decisões, por isso que hoje tantas pessoas me pagam para poder ser esse advisor. Mas eu acredito que eu poderia talvez ter me tornado um líder melhor se eu tivesse treinado a minha liderança. Treinado ser um cara... Porque desde que eu fui para a Vetex, como a empresa sempre teve uma estrutura muito grande, o Mariano tem um modelo de liderança que é colocar as pessoas no lugar de potência, e o meu lugar de potência sempre foi da empresa para fora e não da empresa para dentro. Então eu saio de um CEO da X-Tech que tocava financeiro, cobrança, tudo, para um cara VP institucional que, abria mercado. E que é teu talento total. E que é meu talento total. Então eu acabei sendo esse cara que fiquei muito bom nessa área. E aí eu acabei não me desenvolvendo nessa parte de formar time, de criar organograma, etc e tal, que no final do dia é o que te dá poder de construir coisas muito grandes. Então, óbvio, hoje o Thales tem muito esse perfil, o Nardão tem muito esse perfil. Então, acabou que a vida também me uniu a sócios que têm esse lugar e que eu tenho o outro lado. Então, deu muito certo também. Mas eu sinto que eu tenho vontade ainda de me desenvolver mais em relação a isso, para poder construir alguma coisa, sabe? Mas tu vai. Quando tu fala que tem um arrependimento, eu entendo talvez que é uma possibilidade de você fazer daqui pra frente. Uma coisa muito engraçada, que a minha vida eu sempre decidi muito os ciclos dela, né? Então eu lembro de ter decidido instintamente o ciclo de com 30 anos eu quero ter R$1 milhão. Então eu tinha muito esse ciclo na minha vida. Eu preciso com 30 anos ganhar R$1 milhão. Eu precisava me provar com 30 anos ser alguém. Consegui. Né? Apesar de ter sido na reta final ali, mas deu certo. Mas deu. Depois, quando eu entrei na Vetex, eu lembro até hoje, eu no Santander da Vila Olímpia, abrindo lá, aplicando o dinheiro que eu tinha ganhado quando eu vendi a empresa, falando para minha gerente na época, falando, cara, eu vou ficar agora na Vetex sem inventar moda 5 anos. Até 35 anos eu vou ficar na Vetex sem inventar moda. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero sair da pressão do empreendedor, eu quero ser um pouco mais executivo, aprender a trabalhar com outras lideranças, aprender a ser liderado, que isso é uma coisa também muito diferente, que hoje... Tem que ter humildade, né? Então, isso foi uma das grandes lições que trabalhar na Vetex me deu. E aí, quando eu estava perto de fazer 33 anos, vem o G4. Então, como surgiu o G4? Cara, o G4 nasceu de um acidente do Thales, né? Eu já estava ali olhando para o mercado de educação, porque eu já tinha usado a educação como canal de vendas para a X-Tech, e eu estava vendo esse mercado começar a ser monetizado. Então, eu já estava de olho, através do e-commerce na prática do Bruno Oliveira, eu já estava de olho falando, cara, aqui eu acho que tem alguma coisa para eu fazer. Você vai vendo as tendências, né? E tanto né, a prova disso é que o meu contrato com a Vetex, de M&A, eu tiro livro, palestra e curso. Então, hoje, eu poder ser sócio do G4 foi porque lá atrás eu já tinha visão de que educação era um outro business
E não era comum empresa de tecnologia ter educação naquela época. E tu então a pensar Vetex nisso, né? olhou e falou: não, tá tudo bem. Ele dá palestra, escrever livro e fazer curso. E tu nem fazia. Pode deixar por fora do nosso contrato com ele. Tu não fazia, né? Eu dava palestra e tava com a ideia do livro. Ah. Então, tipo assim, eu tive essa visão lá atrás, consegui manter isso fora da minha negociação com a Vetex e isso me permitiu poder ser sócio do G4. Mas o G4 foi um empurrão do Thales. Ele sofreu um acidente, quase perdeu a perna. E aí, naquele momento, ele, cara, começou a querer escrever um livro. Eu comecei a falar para ele que, porra, esse mercado estava acontecendo, que a galera não lia tanto, a galera queria mais fazer um curso. Uhum. Começava os stories ali a ter caixinha de pergunta, a ter as coisas. Então, a gente começou a receber muita pergunta. Pô, vocês têm curso? Vocês têm curso? Vocês têm curso? E aí, a gente fez uma enquete. A galera, pô, mostrou que tinha interesse. E aí, ele falou, cara, vamos fazer? Aí, ele me chamou para falar de vendas, que era um assunto que a gente estava sempre trocando ali. Eu sempre tive a característica do vendedor. Sim. Né? Eu acho que dentro de vendas você tem o vendedor, você tem o estrategista de vendas, você tem o marqueteiro. Então, são 3 pontos assim. O vendedor, o comercial, ele tá entre o vendedor e o marqueteiro. O marqueteiro é o cara que sabe criar demanda, construir mercado, posicionar produto, contar história, gerar demanda. Esse é o marqueteiro. É o cara, na minha opinião, mais completo. Aí tem o comercial, é o cara contínuo comercial. Ou seja, é o cara que sabe, cara, transformar a oportunidade em dinheiro. É o cara que sabe transformar a demanda em negociação. Negociação em oferta. E o vendedor é o cara que, meu irmão, sabe oferecer, sabe criar necessidade. É o tal. E eu acho que eu acabei me tornando um profissional completo por estudar marketing, então e a X-Tech é o case disso. Então, pô, saber fazer marketing, ter tino comercial e ser vendedor. Total. Então, isso me deixou um profissional completo nessa área. Então, quando eu tô sentado na cadeira do vendedor, cara, eu sei exatamente o que ele tá passando. Quando eu tô sentado na cadeira de marketing, eu sei exatamente o que o cliente tá... Então, tanto é que eu tava te contando antes da gente gravar, cara... Né? Isso ninguém me ensinou essa parada. Isso era instinto. Eu era agência terceirizada da Real Powerboats. Antes de criar o teu... Eu tinha exatos 20 anos de idade. Eu era agência de marketing da Real Powerboats. Eu fazia os anúncios da revista Náutica, o site e os folders para os eventos. Teve um salão náutico em São Paulo. Eu virei pro Paulo Tadeu e falei, cara, o que você acha de eu ficar no stand como vendedor para atender os clientes e poder ver quais são as objeções dos caras, quais são o que ele quer para poder melhorar? Porque a gente vinha fazendo a mesma coisa já tinha 3 anos. Eu sou agência dele desde os 17, né? Eu era. E aí, cara, foi uma... Assim, eu não só fui vendedor, como fiquei em segundo lugar. Olha! Eu lembro que foi o primeiro dinheiro grande que eu ganhei da minha vida. Eu vendi o barco pro advogado da Coca-Cola, ganhei 37 mil de comissão. Foi a primeira porradinha que eu dei na minha vida. Mas que eu cobrava 1.000, 2.000 por mês, foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro. Mas aí, quando tu se ofereceu para estar ali na venda, você já imaginava o dinheiro ou você queria saber informações para melhorar Não, eu nos queria design? saber informação para poder entender, para melhorar minha criação. Porque a gente criava muito do que os vendedores falavam. Porque o meu trabalho era o quê? Entrevistar os vendedores. E eles me falavam... Só que, cara, a comunicação... ela tá sempre passando por filtro. Então, quando você escuta alguma coisa e você vai passar para frente, você já tá colocando a tua experiência, a tua visão, o teu gosto, as tuas perspectivas. Então, toda informação, ela vai se moldando, vai mudando no tempo. Cada canal, cada repetição, ela vai ganhando um jeitinho novo. Eu falei, cara, eu preciso cortar esse canal, eu preciso ver no comportamento, eu ouvir, eu reparar, eu observar com a minha cabeça de marqueteiro direto na fonte. Sim. E ali eu aprendi, por isso que hoje eu ensino na aula, né? Não terceirize a agenda com o seu cliente, porque eu aprendi lá atrás que porque qual é o problema das empresas hoje? O cara do marketing tá longe do comercial. O cara, ele fala com o comercial, mas ele não tá ouvindo o cliente, não tá observando, ele não tá pegando a experiência dele para poder pegar a informação. Sim. E aí foi o que eu fiz na época. E deu muito certo. E uma pergunta, por exemplo, entre o vendedor, que você é estratégico, você tem o time, você é carismático, isso é uma característica muito sua
E você se vende por si só e vende todo mundo, né? Porque você já veio, a gente fez enxoval, já trouxe o Rafa também Rafa como junto. outro cliente, então tu vê que vem. Mas qual a sua... Como é que você entende que um vendedor, por exemplo, vamos pôr um vendedor nos assistindo, que tem o vendedor que ele sabe o timing, que ele sabe criar um relacionamento, porque tem sobre isso. Tem aquela pessoa que só te vende, tem aquela pessoa que não encontra um timing, tem pessoa que faz networking só com interesse de alguma coisa, né? Que quer chegar, enfim. Como você distingue ou como você né, dá uma dica para uma pessoa não ser invasiva, né? Qual o timing perfeito para a pessoa não ser invasiva? Numa festa, por exemplo, tem um lugar que é networking, ok. Mas eu já passei por situações constrangedoras comigo mesma ou com pessoas influentes e tal, que pessoas chegavam para falar com a pessoa num momento completamente inadequado, né? Para se vender ou para querer... achei aquela oportunidade, a pessoa tá ali, vamos conversar. E fica uma situação que você fala, gente, que coisa mais sem noção, né? Constrangedor. Qual o timing? Você entendeu minha pergunta? Para não ser invasivo e não perder a oportunidade. É que as pessoas confundem muito acesso com oportunidade. Uhum. O acesso é o início para você construir uma janela de oportunidade. Uhum. Só que isso está muito associado à maturidade das pessoas. Então, as pessoas, às vezes, elas estão tão apaixonadas pelo que elas fazem, pelo que elas vendem, pela oportunidade, tanto que eu sempre... Eu passo muito por isso hoje em dia, das pessoas me trazerem muitas oportunidades. E de maneira inadequada, algumas vezes. E é muito, muito engraçado, porque ela quer me trazer só o lado bom, ela quer me trazer o tamanho da oportunidade. E o certo é ela me trazer o diferencial dela. Uhum. É ela me trazer como é que eu resolvo o problema. É isso que vai me deixar mais assim, de falar, cara, porra, esse problema que tu resolve, qual é o tamanho desse mercado? A pessoa não, ela já quer me trazer o overpromise do tamanho do mercado, olha tal, não sei o que lá. Mas eu acho isso, eu acho que no final do dia as pessoas confundem acesso com network. Uhum. O network, ele é ele é uma definição de vários pontos, que é você ter acesso, você ter relevância, você ter contexto, você ter reputação. Então, network é tudo isso. Sim. Eu tenho network. Pô, você é um cara que tem reputação, as pessoas te atendem, você sabe servir, você já serviu as pessoas te devem favor. Esse é o cara que tem network. Uhum. O poder do network é você saber, não só gratuitamente, mas é você saber criar uma rede de influência, contratando, dando presente, fazendo o que tiver que fazer para que você tenha acesso, relevância e favor. Sim, é uma troca, né? Aí, beleza. É isso. Então, as pessoas confundem. Paguei para fazer parte de um clube, agora eu tenho network. Você não tem network, você tem acesso. Você tem acesso. Você acessa as pessoas. Claro. O cara vai te atender, o cara vai fazer o que você está pedindo, o cara... Você tem moral, né? Tipo então, isso. As pessoas precisam... É porque network virou um produto, né? Então, virou um produto, virou um estilo de vida. Não, e é deselegante, isso que eu tô falando. Tem momentos que você é constrangedor. Imagina o que acontece com você. Mas o primeiro ponto mais importante do network é a tua reputação. Sim. Eu falo na minha aula, não é sobre ser conhecido, é sobre ser reconhecido. Total. Conhecido, meu amigo, o promoter da balada o cara que vai pra balada toda semana é diferente de você ser reconhecido. Sim. Então, acho que precisa dessa maturidade para poder você fazer, usar essa ferramenta da forma correta, entendeu? Sim. E qual que é o E aí eu acho isso, eu acho que o vendedor profissional, ele precisa ter maturidade emocional para poder entender, porque é diferente. Uma coisa é eu criar uma necessidade, a outra é eu construir um desejo, a outra é eu atender uma demanda. Então é diferente. O cara me procurou, eu posso atender ele de um jeito. O cara não me procurou. Então, o vendedor ter maturidade, e aí eu vou te falar, Talu, um negócio aqui que talvez vai ser polêmico. O mercado hoje, ele ensina muito o vendedor a ser aquele cara extremamente ambicioso, que está sempre devendo. E eu falo isso. Você tem dois tipos de vendedor. O que trabalha pelo boleto, então ele precisa de boleto para estar motivado. E o que trabalha pelo sonho, que é o cara que sabe sonhar e ele se motiva pelo sonho que ele tem e não pelo boleto que ele já gerou. E isso aqui diz muito, porque o vendedor sem uma independência financeira, sem uma maturidade financeira, ele é o vendedor refém do dinheiro. Então, ele nunca vai trabalhar
por ele. Ele nunca vai trabalhar pelo cliente, ele sempre vai trabalhar pelo bolso. Buscando aquele... Então ele vai sempre vender o que der para vender. Ele nunca vai parar para falar assim, cara, essa venda aqui não é boa pro meu cliente. Então ele vai estar sempre jogando o jogo do curto prazo, o jogo do dinheiro. Ele nunca vai estar jogando o jogo do relacionamento, da reputação. E aí não é de leal, se tornar né? referência pro cliente. Exato. Do cliente falar assim, porra, esse cara resolve um problema, esse cara fez eu fazer um bom negócio. Porque é isso que vai fazer esse cara voltar e comprar o que ele estiver vendendo. Pode ser carro hoje, avião amanhã. Total. Então, a minha visão é muito essa do vendedor, né? Do ele ter maturidade para ele saber diferenciar. Então é muito comum, às vezes, eu estar numa situação que eu sei que eu quero fazer negócio com aquele cara, mas não naquele momento. Então eu sei que eu preciso usar aquele momento para me conectar, para criar uma reputação, para eu abrir uma janela de oportunidade, para eu ali imputar uma oportunidade, uma oferta, uma condição. Que é sobre o timing, né? Então o vendedor, naturalmente, de acordo com o que ele trabalha, onde ele trabalha, é muito importante ele ter essa consciência. Sim, total. Para ele entender que nem tudo e nem todos os momentos são para vender alguma coisa. Tem momentos que são para você aprender, para você ouvir, para você conhecer, para você acessar, para você criar a janela de oportunidade lá na frente. Então, o vendedor que consegue controlar e administrar as emoções e dominar o dinheiro, ele provavelmente vai conseguir ter resultados maiores e subir na cadeia de vendedor. O cara que trabalha pelo bolso dele, para pagar os boletos que ele já gerou, esse cara vai sempre ser refém do produto, vai sempre ser refém da empresa que ele trabalha, ele vai sempre estar ali tentando tirar pedido. Esse aí já tá ferrado na vida inteira, né? Porque ele já acorda... Não. Eu costumo dizer que não dá para cagar regra. Não é que ele tá ferrado, mas provavelmente ele não vai conseguir fazer negócios maiores, porque no meu primeiro livro eu falo isso, né? Vender um cartão de visita ou vender uma empresa é muito parecido. A diferença é que um você leva 2 horas para vender e o outro você leva 10 meses. Sim. Então, de acordo com a tua maturidade emocional, intelectual, você vai conduzindo. Mas no final é a mesma coisa. Sim. É alguém precisando de algo que você tem. Total. Como é que você faz aquela pessoa perceber valor e você racionaliza aquele negócio. Sim. É isso. Mas quando o cara vai vender já devendo, é isso que eu tô falando, ele já tá numa vibe ali de escassez, né? Ele já não tá pensando numa... Quando eu falo tá ferrado... É porque o produto é uma ferramenta para ele fazer dinheiro. E tá tudo bem. É um estilo. Mas provavelmente esse cara ele vai ter dificuldade de se tornar, de crescer. É igual um assunto que é polêmico, mas poucos bons vendedores estudam e treinam o bastante para se tornar gestores. Porque ser gestor comercial não é só sobre bom vendedor. É sobre, planilha, é sobre estratégia, é sobre treinamento, é sobre contratação. Sim. Então eu falo isso de mim mesmo. Na minha aula eu dou esse exemplo. Eu falo, eu sou um excelente estrategista comercial. Sim. Eu sou um excelente vendedor. Agora, gestor comercial, como eu te falei, não é muito a minha praça. Formar time, contratar, definir perfil de vendedor. Agora, se eu tenho ali, eu olho aquele perfil de vendedor, eu olho o processo, eu com certeza vou conseguir dar vários inputs que vão fazer a estratégia cada vez dar mais certo. Total. E qual que é o valor ou os valores inegociáveis para você nos seus negócios e na sua vida? Inegociável, que inclusive é o que você quer passar assim primordial para a Antônia. Cara, eu acho que os valores inegociáveis na minha vida é lealdade. E lealdade é sobre fazer o combinado. Eu fui criado pelo meu pai assim, não é só sobre querer agradar todo mundo ou fazer tudo que os outros esperam e tal, mas acho que lealdade é você falar, cara, a verdadeira lealdade, ela acontece exatamente nos momentos difíceis. E não nos momentos que tá tudo bem, que tá todo mundo fazendo o que todo mundo quer. Sim, total, sabe? total. Eu acho que lealdade é naquele momento difícil você conseguir se posicionar e mostrar firmeza ali na tua decisão e combinar o jogo. E eu acho que lealdade é um dos principais valores, assim, são raros, hein? Porque a pessoa leal, ela é leal com quem for, onde for, porque é leal a si mesma, né? Eu acho que ética, né? Eu acho que transparência no mundo que a gente vive hoje, que é um circo, né? O mundo é uma grande tela com vários filmes sendo vividos simultaneamente, onde você
o que você está assistindo é muito diferente da realidade. Editado, né? É muito editado. Então, eu acho que, pô, ética e transparência, eu acho que é uma coisa também, assim, que é muito importante. Eu acho até que às vezes eu erro nisso, acho que às vezes eu sou transparente demais. Eu acho que eu preciso aprender a amadurecer, a administrar mais as informações. Aprendi isso com o Geraldo algumas semanas atrás na reunião de conselho da Loja Integrada. Eu pedi um negócio para ele, ele virou para mim e voltou e falou assim, cara, a minha palavra ela tem uma força pela posição que eu tô. Então eu não posso falar o que você quer porque a pessoa do outro lado ela não vai entender do jeito que você está falando. Ela vai entender com a força que eu represento vai ser transmitida através da palavra. Olha, que imaturidade. E aí, pô, pra mim foi um choque, assim, quando ele falou isso, que eu falei, cara, quantas coisas eu falo que eu não tô medindo a força de eu estar falando. Totalmente. Então, a outra pessoa naturalmente está recebendo aquela informação já de uma forma errada. Eu não tô conseguindo passar com naturalidade, porque não tem, o lugar que eu estou vai junto com a palavra. É natural. Então, eu acho que essa transparência é um negócio até que eu preciso aprender a administrar um pouco mais. Não é sobre deixar de ser transparente, é saber como administrar informação. Administrar informação, é isso. É isso. Basicamente isso. Eu acho que é uma característica minha de falar demais e, pô, às vezes eu posso errar nisso. É impulsivo? Tu acha que tu é impulsivo? Cara, não. Eu acho que cada vez mais eu sou bem intencional, assim. Não sou impulsivo, não. Pelo contrário. Você age por emoção algumas vezes? Não. Que aí Eu implodo por emoção. Tá. Mas eu consigo administrar minha atitude. Que bom. Que bom. Mas isso foi... Eu sofro, eu fico mal, eu fico suado na mão, eu fico remoendo, mas eu consigo... Você não expõe. Administrar muito bem minhas emoções, assim. Isso foi um aprendizado ou é natural? Acho que foi ao longo da vida eu fui aprendendo a ser assim. Eu sempre fui um cara muito transparente. E sempre fui um cara muito pros outros, muito empático e tal. E a vida, ela sempre pisa em você. Essa é a verdade. Quando você é esse cara que nem eu, muito bonzinho, a vida sempre pisa. Sempre pisa. A vida ou as pessoas? Os dois. Né? A vida é feita pelas pessoas. Então... Mas hoje você lê bem as pessoas. Sempre leio. Você sempre vai passar por essas situações que as pessoas vão ou te ignorar, ou te tratar com indiferença, porque elas vão achar que tá sempre ficando tudo bem. Que sempre fica tudo bem. Porque realmente, o fato de eu ser um cara assim faz eu perdoar muitas coisas. Então, eu me desapego muito do passado. Eu sou muito desapegado ao passado. Isso é bom pra você. Isso é ótimo pra você. Mas com o tempo eu fui, obviamente, amadurecendo para entender que certas coisas não é sobre o momento. Certas coisas é sobre uma característica que vai acontecer de novo. Só vai faltar a oportunidade. Aí você tem que aprender. Porque assim, você pode desapegar, mas não deixar repetir. É isso. Então, eu acho que esses são alguns princípios e valores, assim, cara. Acho que ética no mundo que a gente vive hoje é muito importante. Acho que lealdade é uma coisa também muito importante. E aprender, acho que um valor, assim, importante é gratidão, né? Gratidão é tudo na vida, gente. Acho que é gratidão, assim. Você é grato? Sou, cara. Muito? Sempre foi? Você consegue reconhecer tudo, por mais que a gente busque, você sempre consegue a sensação de gratidão na sua vida? A minha maior gratidão não é com ninguém, não é com nenhuma pessoa, assim. A minha maior gratidão acho que é com Deus, assim. É isso, é interno. Eu acho que eu durante toda a minha vida, sempre fui muito abençoado, ele sempre abriu caminhos, ele sempre deixou muito claro portas e janelas para eu sair das situações. E eu acho que ele foi me entregando aquilo que eu também fiz por merecer. Então, eu sou muito pé no chão do cara, eu tenho o que eu tenho porque eu fiz por merecer. E é normal, independente do tamanho que você tem, de financeiro, saúde, etc., você pode falar, pô, mas eu podia estar aqui, eu podia ter falado...
baseado no que eu Sim. fiz, que eu tenho o que eu tenho. É o que eu mereço. Sou muito grato ao Mariano, acho que foi, sem sombra de dúvidas, o cara que mudou minha vida profissionalmente. Ele abriu um universo para mim maravilhoso. Meu pai e minha mãe foram, cara, familiaço, assim. Minha madrinha, que infelizmente faleceu, mas viu meu sucesso em vida. Minha avó, que também faleceu, eu sou muito grato a elas. Tu é bem família, né? Elas ajudaram, assim, muito, muito a minha juventude. Foram pessoas fundamentais na minha juventude. Sou muito grato ao Thales, ao Nardon, né? O G4 mudou minha vida também, acho que financeiramente, profissionalmente. A gente poder fazer parte de um movimento, de uma empresa que se transformou uma marca registrada do empreendedor brasileiro. Porra, viver isso, sabe? Das pessoas estiverem no aeroporto, no hotel, aonde for, no mundo todo, as pessoas te reconhecer pelo que você faz pelo país, Sim. pela bandeira que você representa. Cara, isso eu acho que, pô, nessa vida, poder viver isso, pra mim é um valor inestimável. Isso é muito legal. Eu tava no prédio aqui em Miami que a gente tá hospedado, eu tava no elevador, o cara, porra, eu te sigo, porra, muito maneiro o teu conteúdo e tal. Pô, parabéns pelo dia. Pô, isso pra mim é um reconhecimento que eu não trocaria por mais dinheiro, sabe? A gente tava em Orlando também, um cara, né, lá na falar, loja. tipo, é muito legal isso no mundo todo, sempre legal. onde tem brasileiro, principalmente. Claro. O G4, principalmente nessa área de empresários, o G4 tem uma representatividade alta. Então, eu acho que é isso, assim. Sou muito grato à vida, à saúde que eu tenho e à minha família, cara. Minha mãe inteiraça, meu pai inteiraço. Coisa boa, o pai já quase faleceu e, porra, o médico mesmo falou, foi um milagre. Então, quando eu olho pra trás, eu, porra, vejo o quanto eu sou um cara abençoado. Não, e a bênção, eu acho que a gratidão, ela alimenta a prosperidade vem a bênção, e a coisa é um ciclo de espiral de... A minha astróloga fala um negócio pra mim muito legal, né? Eu acredito bastante nisso. Ela fala assim pra mim, fala, Alfredo, o teu mapa astral é o seguinte, quanto mais você ficar fazendo conta, quanto mais você ficar olhando pra quanto dinheiro você tem, menos dinheiro você vai fazer. Você tem que produzir. O teu negócio nessa vida é produzir, não é ficar contando dinheiro, administrando dinheiro. O teu negócio é produzir dinheiro. E é legal, porque isso virou um grande conceito na minha vida, né? Uhum. E como eu tive meu pai ali saindo de um executivo de empresa grande para um cara autônomo, então eu tive uma mudança de vida na época da minha família muito, muito grande. Então, naturalmente, isso me trouxe uma consciência financeira muito alta. Uhum. Então, é um negócio que eu tento sempre trabalhar para também não né? E aí é muito engraçado falar disso, porque eu sou um cara muito responsável financeiramente. Muito responsável. Tu chega a ser até preocupado, né? Pô, a gente tava lá, você viu, né? Eu sou muito, muito consciente. E tudo na vida que é exagerado também tem um lado ruim. Então, e aí sempre que eu perco algum amigo conhecido próximo, aquilo ali me traz uma reflexão sobre, cara, a vida é uma só, mano. Tipo... Sim. Ser irresponsável é diferente de viver a vida. Claro. De usufruir do que você tem direito, né? E eu lembro que a minha chave virou muito na minha vida na minha lua de mel. Mas a vida é uma só. Então isso é uma coisa também que eu tenho tentado trazer um pouco para esse meu lado, do tipo assim, cara... É um aprendizado que você tem que ter. Tem coisa que, pô, quer viver, vive aquela porra, isso. Entendeu? Porque receba se bem. Não então a vida é uma só, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, cara, vamos buscar ter racionalidade, mas vamos buscar viver e vamos achando uma equação. E aí eu aprendi, realmente, que essa relação com o dinheiro é uma relação igual ao casamento, igual à sociedade. É uma relação que ela vai mudando, ela vai amadurecendo, ela vai passando por altos e baixos. E cada mudança dessa, você traz novos limites, novos amadurecimentos, novas rotinas. Então, eu acho muito legal. Hoje é uma relação que eu me preocupo muito disso. Do tipo, pô, agora com a Manu, mãe da minha filha. Pô, com a minha filha. Cara, o que eu quero viver? O que eu não quero abrir mão? O que eu quero ter? O que eu preciso... É legal isso. E quais são as suas expectativas como pai? Da Antônia, me conta que você tá babão. Eu quero viver muito, principalmente essa primeira gravidez. Eu acho que de todo mundo que eu conversei,
A primeira, ela é muito especial. Depois, depois vai ficando mais normal, realmente. Né? A galera falou, né? O Alcino, meu cunhado, ele tá tendo o segundo agora, o Vitório, que você vai fazer o enxoval dele. Ele falou, cara, a primeira é tudo, a segunda já é menos, o terceiro tu já, meu irmão, terceiriza tudo. Que é o que falam, né? Tal. Então, assim, eu quero, acho que ter 2, 3 filhos, mas com a Antônia eu tô realmente querendo viver todos os segundos junto com a Manu, quero estar presente em tudo, quero ser um pai babão, quero estar presente, já fechei minha agenda ali para estar o mais perto dela e da Manu possível. A gravidez aproximou muito o nosso casamento. A gente já estava numa fase desde a lua de mel muito boa, mas a gravidez foi incrível, assim. E tô ansiosaço, né? Eu tô vendo, o olhinho brilha, né? Tô ansioso pra pegar a pequena no colo. Falta pouco. Falta 2, 3 meses aí, ela tá entre nós. E acho que vai ser incrível, vai ser um desafio muito grande, cara. Tem muitas coisas que eu ainda tô reflexivo, pensando como vai ser. Em que sentido? Tudo, né? Acho que educar, botar limite. E você vai aprender na hora. Então. E eu acho que não adianta, eu vou fazer, eu não vou dar, eu vou não sei o que lá, vai ser assim. Vai pagar a língua horrores. Então, acho que no final do dia, na hora que tiver... Vai ser delícia. Aqui a gente vai fazendo, vai aprendendo. Coisa boa. Você quer deixar algum recado para quem tá nos vendo, para Antônia no futuro? Quer deixar aqui? Não vou chorar, não. Não, eu acho que, o recado que eu queria deixar, acho que aproveitar o espaço com você, que deve ter uma audiência super de mães aí. Eu fiz um livro... Verdade, Dá! Eu amei, vamos falar dele. Eu fiz o Bora Ser Criativo, que é um livro de empreendedorismo infantil, junto com o Maurício de Souza, presente da Editora Agente para Antônia. Eu e a Editora Agente, a gente se reuniu. A Editora Agente é a minha editora, né, de livro. A gente se reuniu para fazer esse projeto muito legal. 100% dos direitos autorais vão ser doados para orfanatos. Lindo. É um presente para Antônia, para marcar o nascimento dela. E essa nova fase da minha vida. Então, lindo. Acho que quem quiser aí pode... Provavelmente, quando sair o episódio, já vai estar nas livrarias no Brasil. Já vou colocar o link, aí você me manda. Bora ser criativos aí, Maurício de Souza e Alfredo Soares. Sensacional, eu amei. Tô doida pra ver. Eu lia, eu lembro que eu recebia os gibis, eu lia todos, semanalmente, quinzenalmente. Vai ser bem legal, tô bem ansioso. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, eu amei. Tamo Conhecer junto, um pouco junto. mais. Espero voltar em breve para fazer o enxoval do segundo. Vamos fazer em breve. Eu vou estar lá na G4 também em breve. E se Deus quiser, vai ser um menino aí pra alugar carro na Billionaires. Entendeu? Usar os carros da Billionaires lá. E a gente na Paulo Ralph Lauren cheio daquelas roupinhas lá. De roupinha que você compra de menina, né? De mini jogador de tênis. Ai, que delícia. Muito obrigada, Alfredo, por esse tempo, por essas dicas, por essas informações, por essa moral. Muito obrigada. Tamo junto sempre. Galera... Obrigado, acompanha aí o G4, acompanha lá @Alfredo Soares e bora vender. Tamo junto. Vou pôr os arrobas todos aqui. Muito obrigada a Must University, que é minha parceira nessa temporada. É uma universidade americana, fundada e liderada por brasileiros. Você pode fazer em português, mestrado, doutorado e é válido aqui nos Estados Unidos. Também obrigada a DeFiU, que é uma das melhores assessorias imigratórias. Se você tem vontade de morar legalmente aqui nos Estados Unidos, fala com eles que existem caminhos legais. Muito obrigada e te vejo na próxima.